Nós, lá na nossa infância, nós recebemos as nossas, vamos falar assim, os nossos condicionamentos. Nós recebemos o que é certo, o que é errado, como se faz. E nós reproduzimos isso, muitas das vezes, sem questionamento. Isso passa, muitas das vezes, de pai para filho, de uma maneira não consciente. Mas como é que pode ser isso? Eu tenho uma historinha que eu gosto de contar, tá? Que é o seguinte, que Joãozinho casou com a Marinha. E no dia que eles foram morar na casa deles, a Marinha fez lá um presunto que o Joãozinho adorou. Ficou assim, fascinado com aquele presunto que a Marinha fez. Mas ele ficou curioso e perguntou a ela assim, vem cá, é excelente, mas vem cá, por que você corta a borda do presunto antes de fazer? E ela disse, eu aprendi com a minha mãe isso. E eu só sei que fica bom e eu continuo fazendo. Aí um dia ele foi na casa da sogra e lembrou disso e perguntou à sogra por que é que ela, né, que a Marinha tinha feito isso e disse que aprendeu com ela a cortar as bordas do presunto. Ela falou, eu aprendi com a minha mãe. Aí um dia, lá na casa da avó, a velhinha, né, ele também lembrou disso. Um cara chato também, né, vai ficar lembrando disso o tempo todo. Mas aí lembrou disso e perguntou lá a avó, né? Aconteceu isso, ela disse que aprendeu com a mãe dela disse que aprendeu com a senhora. Mas por que é que a senhora corta, ou cortava, a borda do presunto? Meu filho, sabe o que é? É que naquele tempo, lá em casa, a gente não tinha muito recurso, e as panelas eram muito pequenas, então o presunto inteiro não cabia na panela. Aí eu cortava as bordas do presunto para ele caber dentro da panela. Percebe? Como passa de geração para geração sem questionamento. Isso é uma metáfora que pode ser aplicada em coisas nossas que nós transmitimos para os nossos filhos, que nós aprendemos com os nossos pais e que, por sua vez, aprenderam com os pais deles e que continua passando de geração para geração sem perceber que está fazendo isso. Ninguém questiona, percebe? E aí vai desse jeito, ou seja, as nossas crenças internas, os nossos condicionamentos, eles são feitos desse jeito. Nosso condicionamento, muitas das vezes, começou lá nos nossos bisavós, avós, algo que deu certo e a família segue aquilo como certo. Só que hoje, muitas das vezes, quando você vai questionar, hoje já não se adapta tanto. Não sei porque, talvez seja, os tempos mudam, né, gente? Então, é importante, quando a gente fala assim, o título aí, né? Mãe controladora. Expanda isso para algo maior na vida. Né? Controle que de fato nós temos da vida. Será que nós temos esse controle todo que nós queremos exercer? Será que isso a gente não está sendo enganado? Será que isso não é vamos dizer assim, nós estamos delirando com esse tipo de coisa? Sim. Agora vamos pensar um pouco a mãe que quer controlar o movimento do filho, que é super protetora, que cerceia os movimentos da criança, inclusive daquilo que ela pode fazer por si só. A criança pode fazer coisas por si só, e a mãe, muitas das vezes, não deixa, faz por ela. Isso é um movimento muito ruim. Por quê? Corre o risco dessa criança no futuro, depois de adulta, ser uma pessoa insegura. Por quê? Porque ela não teve frustrações. A criança precisa ser frustrada também. Ela não pode ter tudo à mão a hora que quer, porque a vida não é assim. É importante fazer essa mãe perceber que ela está tolhendo a capacidade da criança de ser ela mesma, de desenvolver, saber resolver problemas da vida. Ou seja, é muito importante as mães nesse sentido, os terapeutas que trabalham com mães nesse sentido, ir incentivando que a mãe deixe o filho fazer aquilo que ele pode fazer sozinho. Por exemplo, arrumar a sua própria cama de manhã quando levanta, guardar os seus brinquedos no devido lugar. Mas isso dá muito trabalho. Dá trabalho mesmo. Mas é um processo de educação positiva nesse sentido, e a criança já aprender a se virar sozinha naquilo que ela tem condições de fazer, tá, gente? Então, dois irmãos mais ou menos na mesma idade estão brigando por um brinquedo, aí a mãe vai lá e toma partido de um. Isso não é legal. Tem que chamar os dois, vocês agora vão sentar aqui e vão resolver essa pendência entre vocês.
Vocês têm que aprender a fazer isto. E ajuda eles a fazer isto. Ou seja, estão criando um futuro adulto que vai saber resolver problemas, vai saber lidar com aquilo que a vida vai lhe oferecer, porque a vida não oferece somente rosas. Não, a vida oferece muitos problemas para serem resolvidos. E já pensou se lá na infância ele não foi, vamos dizer assim, incentivado a resolver problemas, incentivado a assumir a sua verdadeira capacidade que ele tem? É aquele negócio, todos nós, eu vou repetir aqui uma frase do Eric Berne, que é o criador da análise transacional, todos nós nascemos príncipes e princesas. Por circunstâncias da vida, muitas das vezes nós somos transformados em sapos acomodados. O que é isso? São os nossos condicionamentos. Os nossos condicionamentos são, muitas das vezes, desestrutura a capacidade da pessoa. A pessoa não acredita no seu potencial, não acredita na sua inteligência, não acredita que ele é capaz de aprender as coisas. Tem dificuldade de perceber que ele tem capacidade de pensar de uma maneira adequada, de olhar a realidade, ver o que está se passando e tomar uma ação diante daquilo. Isso são situações que normalmente a pessoa aprende lá na infância. Né? É importante que a mãe e o pai falem para essa criança, mostrem para ela que ela é capaz, né? Que é o que errar, a gente aprende com os erros. Tem mãe controladora que a criança só tem que tirar 10. O dia que essa criança tira 9,5, essa criança começa a se sentir mal. Por quê? Porque é um grau de exigência tão grande que ela não sabe lidar com 9,5. Só sente bem quando tira 10. E na vida, a gente não vai tirar 10 o tempo todo. Tem momentos que vai tirar 0. Ok, doutor? É isso. Eu quero te perguntar o seguinte. Eu percebo as mães, né, sendo muito pressionadas. Tudo elas são criticadas. Então, por exemplo, mãe de filho pequeno, se bota na creche, nossa, mas creche é tão pequenininho, bababá. Se bota uma babá em casa, nossa, babá, mas a babá não faz a função da mãe, ela não cria. De onde vem essa babá? Não. Se a mãe fica em casa e fala, ok, então eu vou educar. Ah, ficou em casa, não quer trabalhar, né? Ah, entendi. Enfim. Então aí a criança vai para a escola e tal, aí começa a ter acesso a celular. Se dá celular, está muito pequenininho para dar celular. Se diz, não é ter celular, fala, nossa, mas como é que ele vai se acostumar com essa tecnologia mais fácil? Enfim. Então eu queria primeiro perceber se você percebe isso no relato das mães quando elas falam. Isso é um ponto. 2, o quanto isso também se prolonga para a vida adulta, porque as mães parecem que meio que são um clã, né? Elas são um clã. Então elas ficam uma comparando o filho pode ter 30 anos e ficam comparando o sucesso do filho através dela, né? Do tipo, minha filha está em tal lugar, minha filha é formada em tal coisa, mas a minha não sei o que tal. Então, quanto essas pressões externas mexem com a cabeça da mãe para que ela seja controladora? Doutora André, você mexeu no ninho de vespa agora. Polêmica! As mães sofrem pressões de todos os lados. E elas, pior ainda, elas ficam dando ouvido a tudo que dizem para ela, que está certo e que está errado. Por quê? Porque elas também foram condicionadas a quê? Ao que os outros disseram para ela. Ela é quem? Quem sou eu? Eu vou dar um pequeno exemplo, um pedido aqui para vocês que estão nos ouvindo. Faça uma pausa de 1 minuto. Pega um papel e um lápis, uma caneta. Se você não tem isso à mão, pensa. E para responder a seguinte pergunta: quais são os adjetivos e substantivos que você vai usar para responder a pergunta seguinte: quem sou eu? Faça esse exercício aí. A pergunta é, você vai responder, quem sou eu? Quem é você? Eu estou perguntando para você, mãe, para você que está ouvindo, quem é você? Quais são os adjetivos e quais são os substantivos que você vai escrever aí para dizer quem é você? Faça esse exercício aí agora. Quem é você? Aí você vai, eu sou... Aí ele vai dizer, eu sou osteopata, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou
Quais são os substantivos? Quais são os adjetivos que você está usando? Lista aí, pelo menos 5. Doutor André, listou algum aí? Listei. Eu sou empenhado, eu sou determinado, eu sou cuidadoso, eu sou romântico, eu sou alguém que vive a vida intensamente, eu sou apaixonado. Isso, perfeito. Sabe como é que é o nome disto? Isso não é você. Isso não sou eu? Não, isso é seu posicionamento. Isso é o que disseram que você é. Disseram para você. Eita, e você Lelê. vai assumindo isso. Ou seja, você Como é que eu faço para saber o que eu sou então, doutor? Que agora eu não sei o que eu sou. Isso me criou um problema. Problema! É claro que isso tudo faz parte do seu contexto, mas você é muito mais do que isso. Você transcende a tudo isso. E todos nós temos esse negócio. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Isso são os nossos condicionamentos. É o que disseram que nós somos e nós acreditamos nisso. E passa. Se uma mãe diz lá pro filho dela que ele não é inteligente, que ele é burro, que ele não sei o quê, fulaninho, ele vamos dizer, ele é meio burrinho, ele não... Mas a fulaninha, ela é bonita. Mas o outro fulano, ele é inteligente. Então tem o que não é muito inteligente, tem o inteligente, tem a bonita. Olha o rótulo aí, olha o condicionamento. E isto vai refletir na vida adulta dessas crianças. É por isso que nós saímos pelo mundo dizendo: quem é você? Eu sou o presidente da Coca-Cola na América Latina. Que merda, hein? Porque realmente, desculpa o termo, não tem nada de errado você se apresentar assim. Não. Mas tenha consciência que você não é isso. Você é muito mais que isso. Ou seja, a autoconsciência é que faz a diferença do que é condicionamento e do que não é condicionamento.